Olá, meus queridos amigos, estamos voltando aí com mais uma lição da Escola Sabatina. Hoje é segunda-feira, 25 de abril. Vamos dar início a mais uma lição para que a gente possa ficar, por dentro da nossa lição, e compreender mais alguma coisa a respeito do livro de Gênesis que nós estamos lendo durante esse trimestre. Deixe lá o seu joinha no nosso canal. Se inscreva também para que a gente possa divulgar muito mais esse trabalho que é a lição da Escola Sabatina. Já agradeço você pela sua joinha, pelo seu inscrito lá. Hoje é segunda-feira, 25 de abril, como eu já falei, O tema da nossa lição de hoje é a genealogia em Gênesis. O que é que significa isso? Vamos falar a respeito das gerações, Genealogia, falar um pouco das gerações. As informações cronológicas sobre a ideia de Noé, sobre a idade de Noé, nos fazem perceber que ele serviu de elo entre as civilizações para após o diluviano. Os dois últimos versos do relato anterior de Gênesis 9, 28 nos leva de volta ao últimos elo da genealogia de Adão, em Gênesis 5, 32. Visto que Adão morreu quando Lameque, o pai de Noé, tinha 56 anos. E Noé certamente deve ter ouvido essa história, sobre Adão, os quais poderiam ter transmitido aos seus descendentes antes e depois do dilúvio, Observamos aqui que o pai de Noé ainda alcançou Adão vivo, E a gente, talvez, coisa que a gente nunca tivesse falar a respeito disso, mas deixa bem claro para nós que Lameque, que era o pai de Noé, ele ainda conheceu Adão em vida. Em Gênesis capítulo 10, quais é o propósito dessa genealogia na Bíblia? Veja também em Lucas 3, 23, 38, que fala a respeito desse assunto, genealogia em Gênesis. E a gente observa o seguinte, a genealogia bíblica tem três funções. Primeiro, enfatizar-se a natureza, a história dos eventos bíblicos que estão se relacionados às pessoas reais que viveram e morreram, cujos seus dias estão precisamente contados, Em segundo lugar, demonstra-se a continuidade desse passado até a época em que viveu o escritor. Estabeleceu-se uma ligação clara entre o passado e o presente. Em terceiro, lembra-nos da fragilidade humana e do efeito trágico da maldição do pecado. A gente observa aqui, que essa genealogia ela mostra bem clara, que as pessoas nessa época que eles viviam um pouco mais do que nós, apesar da gente viver hoje somente não chega nem 100 anos, eles viviam 800, 900, Era a idade que eles viviam, E a gente observa que alcançava muitos antepassados, Eles alcançavam muito os seus familiares, seus descendentes, eles alcançavam muito, A classificação camita-se, semita, jefinita-se, não segue critérios claros. Observamos o seguinte, que os 70 nações
prefigurado-se aos 70 membros da família de Jacó, em Gênesis 47, 27, os 70 anciãos de Israel no deserto, em Êxodo 24, 9, a ideia de uma correspondência entre os 70 nações e os 70 anciãos surgiram a missão de Israel para com as nações. E a gente observa quando o Altíssimo distribuiu a herança das nações, que separava-se os filhos do homem uns do outro, fechou-se as fronteiras do povo, segundo o número dos filhos de Israel, lá em Deuteronômio capítulo 32, verso 8, se você quiser examinar lá, fica à vontade. Seguindo esse padrão, Jesus Cristo enviou 70 discípulos para evangelizar as nações. Lucas capítulo 10, verso 1. E o que essas informações nos mostram, é a ligação direta entre Adão e os patriarcas, todos eles são figurados na história, pessoas reais de Adão em diante, Uma coisa interessante, que a gente está vendo aqui nessa lição de hoje, uma ligação que há entre os patriarcas, e essas pessoas mais velhas um pouco, que chegava a um ponto daqueles mais novos reconhecer os seus familiares, E aqui a gente observamos nessa prefiguração dos 70, que o próprio Cristo usou esses 70 para a missão. E a gente observa que o número 7 sempre é um número muitas vezes usado na Bíblia, E a gente observa que Deus ele usa muito esse número 7. É um número que a Bíblia fala muito a respeito desse número. E nós devemos também ficar, sempre buscando estudar sobre esse assunto, dos 70 anciãos, as 70 nações e os 70 discípulos. Que Deus possa nos abençoar com esse estudo a cada dia.